Queridos, amados de meu Pai, quinta-feira, dia 5/5/2016, quando eu acordei, o Espírito Santo trouxe uma palavra à minha mente, falou comigo. O Espírito Santo trouxe aquele versículo que está em Provérbios 18:21, que diz assim: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Abra a sua Bíblia comigo. Provérbios 18:21. Abra a sua Bíblia, né? Ligue a sua Bíblia, quem está com o celular, né? Acesse a sua Bíblia. Tão bom Bíblia papel. Eu gosto. Acho que é porque eu sou velho, né? Ficando velho, né? Eu gosto da Bíblia papel. Acho importante. Gosta também, Paulão? Paulão é jovem. Todo mundo achou Provérbios 18:21? Vamos ler juntos? A língua sobre a vida e sobre a morte. Eu acordei e Deus falou esse versículo inteirinho desse jeito para mim. Eu abri os olhos, vida e morte estão no poder da língua. Aquele que gosta de usá-la comerá do seu fruto. E aí eu fiquei assim meditando nas palavras e o Senhor falou assim: cuidado com o que sai dos seus lábios. Cuidado com o que sai da sua boca. Vida e morte, lei e graça estão no poder da língua. Quando a Bíblia fala o poder da língua, é língua mesmo, tá? Não é nada metafórico aqui não. A Bíblia está dizendo, e você sabe que lá em Tiago fala do poder da língua, mas eu não vou pregar hoje sobre Tiago. Mas fala que essa palavra poder é domínio, mão, aquilo que segura e controla. Você já parou para pensar no que está dizendo a palavra de Deus? Todo mundo comigo? Eu falei para você conectar aqui. Não vou pregar enquanto não estiver conectado. Amém? Amém? Ó, você viu? A segunda vez, está mais conexão aqui. Presta atenção. Eu acho que eu estou pregando uma das mensagens mais importantes que você vai ouvir na sua vida. Acredite no que eu estou falando para você. Porque está na tua língua o controle, o poder de vida e morte. Enquanto eu meditava nessa palavra, o Senhor falou para mim que Deus estava dizendo que no poder da língua está a graça e a lei. E que a gente tem que ter uma boca que só fala da graça de Deus. Amém? Uma boca que só fala da graça de Deus. Vamos falar juntos? Uma boca. Você guardou isso? Guardou mesmo no coração? A sua boca só pode falar de graça, não de lei, de vida, não de morte. E eu quero, meu querido, que você entenda a diferença, e que quando eu não estou aqui, o pastor agora só quer falar de graça, o pastor está usando o texto para forçar lei e graça. Eu não estou, querido. Quer ver? Abre a sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, eu quero ler com você. Você vai folhear bastante hoje a Bíblia. Quem trouxe Bíblia é papel, né? Romanos capítulo 7. Nós vamos ler juntos. Quer dizer, eu vou ler, os irmãos acompanhem. Diz assim. Romanos capítulo 7, verso 9 ao 11. Diz assim: antes eu vivia sem lei, mas quando o mandamento veio, a lei veio, o pecado aconteceu. O que com o pecado? E eu o quê? Quando eu falo de vida e morte, quando eu digo que morte é lei, quando Deus falou isso para mim, Ele está falando, meu querido, que a lei, o mandamento, faz o pecado viver e o pecado gera morte. Quando ele fala que vida e morte estão no poder da língua, se você fala lei, você vive lei e é julgado pela lei. E ele fala que quando vem o mandamento, o pecado vive e a gente morre. Continuando, verso 10. Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade, produziu morte.
Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. Meu querido, se a lei traz morte, a graça traz o quê? Vida. E eu quero que ver alguns versículos com você essa noite, porque essa noite é aquela noite da conferência. Você lembra que eu já falei isso uma outra vez? Lembra, Gabriel? Que eu falei da conferência, que se você estivesse pagando lá, você ia pagar para ficar 2 horas sentado ouvindo o preletor? Então, é isso hoje. Viu? Fica cegado que Gabriel não fez nada. Só falei o nome dele para ele estar comigo, tá bom? Vamos lá, então a gente vai ver alguns textos. Deixa marcado Romanos. Vai comigo lá para Provérbios 11, 19. Provérbios 11, 19. Pode deixar lá em Provérbios também marcadinho. Tá? Pega um pedacinho de papel, picota, coloca. Provérbios 11, 19. Como o povo é rápido, glória a Deus. Eu fui sarcástico. Tá bom? Só para avisar. Vamos, povo de Deus. Tudo bom, minha irmãzinha? Firme, glória a Deus. Diz assim, Provérbios 11, 19. Quem permanece na justiça, acontece o quê? Amém? Mas quem sai em busca do mal, corre para a morte. Quando você lê justiça, é quando o pecado é pago, é quando quem vive na justiça, na lei de Cristo Jesus, numa vida justa, vive. Mas quem corre para fazer injustiça, morre. Quando a gente aplica a justiça no Novo Testamento, quem é a justiça de Deus? Cristo. Troca a palavra justiça por Cristo e graça. Quem permanece em Cristo, na graça, vive. Mas quem sai em busca do mal, da lei, vamos colocar assim, corre para a morte, porque você já viu comigo que a lei produziu morte. Provérbios 12, 28, agora é rapidão. Provérbios 12, 28 diz assim: no caminho da justiça, quem foi que disse eu sou o caminho, a verdade e a vida? Jesus. No caminho da justiça, quem é a justiça de Deus? Cristo Jesus. No caminho da justiça está a vida. Esta é a vereda, este é o caminho, Jesus, que preserva do quê? Da morte da lei. Não dá para você e eu sermos cristãos e vivermos na lei. Quem veio da escola bíblica, eu sinto de você que não pôde vir, e eu sinto por você que não quis vir, você está perdendo o banquete. Tem sido banquete falar da graça de Deus aqui, meu irmão. Como a gente tem entendido muito mais essa verdade da graça e da lei em Cristo Jesus. A palavra de Deus está dizendo, meu querido, que Jesus é o caminho que preserva da morte. Nada mais livra a pessoa da morte, senão a graça de Deus em Cristo Jesus. Eu quero convidar você para ir para João, capítulo 5, lá no Novo Testamento de novo. João, capítulo 5, Evangelho de João. João capítulo 5, verso 24. Amém? Diz assim: eu lhes asseguro, dizendo Jesus, quem ouve a minha palavra, Pedro diz que as palavras dele são palavras de vida eterna, e crê naquele que me enviou, o Pai, tem a vida eterna, não será condenado, mas já passou da morte para o quê? Quem crê em Jesus não está mais na morte, não está mais na lei que produz a morte, mas está na vida. Cristo é vida. Cristo é graça. Quem está em Cristo está na graça, não está mais na lei, não está mais na morte. Essa é a verdade que escuta o que eu estou falando. Tem que estar dentro do teu coração, meu irmão. Tem que estar dentro de mim, de você, essa verdade, de que hoje eu estou na graça, no caminho da vida, não da morte. Você vai entender por quê. Porque de uma vez por todas você precisa romper com a lei, com querer misturar, ser merecedor da presença ou dos dons ou de qualquer coisa de Deus. Tirar do seu coração essa lei que faz você achar que merece a morte quem erra. Esse senso de justiça que é lá de fora, não é do povo de Deus. Não pode, e você vai aprender isso essa noite, está na tua boca a lei.
Eu me vejo hoje como um pai diante de um filho e falando: filho, tem coisas importantes nessa vida que você não pode fazer. E uma delas é ter lei dentro do teu coração. Porque a lei vai reviver o pecado em você. E o pecado gera morte em você. Mas quando você está no caminho de Cristo, está no caminho da graça, e produz vida na tua vida, e através da tua vida. Mas tem um texto, meu querido, que eu quero ler com você. Está em Romanos capítulo 8, verso 6. Abre lá a sua Bíblia comigo. Romanos capítulo 8, verso 6. Diz assim a palavra do Senhor: a mentalidade, o pensamento da carne é morte. Nós já vimos que morte é o quê? Lei. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Nós já vimos que vida representa graça. Eu quero entrar agora, então, numa questão que você é importante, você precisa me entender aqui essa noite. Se você não transicionar da mentalidade da carne para a mentalidade do Espírito, você vai colher morte. Porque quando você pensa pela carne, quando você pensa pelo natural, você colhe morte. Mas quando você pensa pelo Espírito Santo, graça, você colhe vida. Por que isso é importante? Colhe. Vocês lembram qual foi o versículo que eu abri esse culto? Vida e morte estão no poder de onde? Da língua. Aquele que ama usá-la, aquele que gosta de usá-la, comerá do quê? Do seu fruto. E um verso anterior diz que você come daquilo que você fala. Por que esse versículo da mentalidade é importante? Alguns aqui já pegaram. Porque a boca fala do que está cheio o seu interior. Se o teu interior estiver cheio de lei, você vai proferir morte. Se você estiver cheio de lei, você vai liberar a palavra de morte. Mas se você estiver cheio da graça, se a sua mentalidade for do Espírito, você vai abrir a sua boca e vai liberar vida. Vida e morte estão no poder do que você diz. O universo foi criado por palavra liberada. Escuta. Quando Deus em 6 dias fez todas as coisas, qual foi o último a ser criado de toda a criação? Qual foi? Responde para mim. O homem. O homem foi criado de maneira especial. Deus soprou no homem o seu fôlego. Deus nos fez filhos de Deus. A sua palavra liberada é fundamental para a sua vida. O Senhor tem me chamado a atenção de como nós somos displicentes com aquilo que sai da nossa boca. Porque nós viemos de um mundo contaminado e nós temos tantos jargões de morte. Temos tantas palavras liberadas de destruição na nossa vida. Porque nos foi oculto o poder da palavra liberada dos nossos lábios. A palavra de Deus diz que a palavra liberada não volta atrás. Basta um momento de ira na vida de alguém que você vê o quanto de morte ela profere. O quanto de desgraça sai da sua boca no momento de ira e destruição. Nós somos assim. Nós viemos de um mundo cheio de lei. Você assiste televisão, é só desgraça. Por isso que Deus tem nos levado, quando a gente está clamando a Deus por avivamento, chama avivamento da graça. Por quê? Porque quando nós como igreja entendemos o poder que tem na sua oração, na sua língua, você vai começar a liberar poder de avivamento. Amém? Poder de graça, de vida. Deus vai usar a mim e a você como canal de vida. E nós precisamos entender a seriedade disso. Eu já falei numa outra mensagem sobre Êxodo 19, não preguei Êxodo 19, mas já falei. O povo chegou no pé do Monte Sinai, e Deus dá uma revelação maravilhosa a Moisés e diz assim: olha, fala para o povo que é só me ouvir e me obedecer. Relacionamento. O povo falou: não, Senhor, fala para Deus que tudo que Ele mandar nós obedeceremos.
O povo trouxe para si mesmo a capacidade de seguir Deus e obedecer a Deus. Veio a lei trouxe morte. Presta atenção de antes de Êxodo 19 e depois quanta morte, quanta praga, quanta destruição, quanta rebeldia e punição, porque eles liberaram uma palavra de lei. E palavra é tão sério que é conectado no céu que nós falamos. Isso é muito sério. Esaú vem na mata com fome, não pegou nada, não caçou nada. Ele era o herdeiro da bênção, o herdeiro da primogenitura, da aliança dos patriarcas. Chega lá morrendo de fome, está lá o enganador do seu irmão, fazendo um guisado de lentilhas, esperto, cilada. E ele está lá fazendo, o irmão chega com fome e fala assim, dá um prato dessa comida aí. Ele fala, me dá a sua primogenitura. Olha a palavra que Esaú libera dos seus lábios. De que me serve essa primogenitura? Estou aqui morrendo de fome. Liberou a palavra de morte. Ah, pastor, mas é uma expressão. Cuidado com o que você fala. Porque quando Deus disse haja luz, não foi uma expressão. Você é filho de Deus. Quem aqui é filho de Deus diz amém. Cuidado com o que você fala. Quando você abre seus lábios, você gera no espiritual. Pode pegar. Não tiveram um assinado, né, um contrato assinado em cartório. Não teve pai, mãe, não teve nada. Houve uma liberação de lábios. Pode pegar, me dá o prato. Aquilo foi selado no céu. Conversas tolas têm saído dos nossos lábios. Se você fizer tal coisa, eu não perdoo. Ah, se isso acontecer. Se um dia, conversas que não procedem têm saído dos lábios de muitos cristãos. Palavras de maldição, de destruição. Palavras liberadas que tornam portais nos reinos espirituais. Palavras que Satanás pega e usa para te acusar, porque saiu dos lábios de filhos de Deus. Se você soubesse a importância de palavra dos nossos lábios. E você vai aprender isso essa noite. O povo pediu, Deus ouviu. Esaú falou, se condenou. Perdeu a primogenitura, porque liberou a palavra. Talvez agora você esteja lembrando de palavras que você tenha liberado. Talvez não. Mas eu quero que daqui para frente o Espírito Santo, eu peço a Ele, te dê um entendimento maior para que você se torne canal de bênção. O tema da mensagem essa noite é o poder de uma língua cheio da graça de Deus. Amém? Eu não quero, meu querido, condenar você pelo que você já falou. Eu quero nessa noite te convidar a entender que a sua língua tem o poder de vida e morte, mas que a partir de hoje você tome a decisão de ser cheio da graça de Deus. Para que a sua língua seja só instrumento de vida e nunca mais de morte. Na sua vida e nem da vida daqueles que estão ao seu redor. Bom, meditava eu nesse versículo. E o Espírito Santo falou para mim que eu tinha que pregar num texto. E Deus me deu o texto. O Senhor falou, você vai ensinar para o teu povo sobre poder da língua, de vida e morte, nos 12 espias. Espia na terra, Números capítulo 13 e 14. Abre a sua Bíblia comigo lá. Quarto livro da palavra de Deus, Números. O povo saiu do Egito, caminham, vão até o Sinai, recebem a lei, Números 13 e 14. Recebem a lei. Então eles caminham agora até o deserto de Parã, Cades Barneia, e eles estão ali. E Deus fala então com o povo ordens específicas. Eu vou pedir a sua paciência, nós vamos ler o capítulo 13 e o capítulo 14. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. E o Senhor disse a Moisés: envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envia um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim, Moisés enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas.
São esses os seus nomes. Da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur. Da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori. Da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné. Da tribo de Sacar, Igal, filho de José. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu. Da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi. Da tribo de José, isto é, da tribo de Manassés, Gadi, filho de Suzi. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. Da tribo de Asser, Setur, filho de Micael. Da tribo de Naphtali, Nabe, filho de Vofsi. Da tribo de Gade, Guel, filho de Maqui. São esses os nomes dos homens que Moisés enviou em missão de reconhecimento ao território. A Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse: subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra e se o povo de lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se é solo fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos, tragam alguns dos frutos da terra. Era a época do início da colheita de uvas. Eles subiram e observaram a terra, desde o deserto de Zin até Reob, na direção de Lebo-Hamate. Subiram do Neguebe e chegaram a Hebron, onde vivia Aimã, Sesai e Talmai, descendentes de Enaque. Hebron havia sido conquistada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram o ramo do qual pendia um único cacho de uvas. 2 deles carregavam o cacho pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado de Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. E então, eles retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel. Eles mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez calar-se perante Moisés, Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós mesmos e a eles. Capítulo 14. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou no deserto. Porque o Senhor está nos trazendo para essa terra, só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres, nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra, diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente.
Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? E eu os ferirei com praga e os destruirei, mas farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. Moisés disse ao Senhor: então os egípcios ouvirão que pelo teu poder fizeste este povo sair de dentre eles, e falarão disso aos habitantes dessa terra. Eles ouviram que tu, ó Senhor, estás com este povo, e que te veem face a face, Senhor, e que a tua nuvem paira sobre eles, e que vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se exterminares este povo, as nações que ouvirem falar do que fizeste dirão assim: o Senhor não conseguiu levar este povo à terra que lhes prometeu em juramento, por isso os matou no deserto. Mas agora, que a força do Senhor se manifeste segundo prometeste. O Senhor é muito paciente, grande em fidelidade, e perdoa a iniquidade e a rebeldia, se bem que não deixa o pecado sem punição, e castiga os filhos pela iniquidade dos pais, até a terceira e quarta geração. Segundo a tua fidelidade, perdoa a iniquidade deste povo, como a este povo tens perdoado desde que saíram do Egito até agora. O Senhor respondeu: eu perdoei conforme você pediu. No entanto, juro pela glória do Senhor que enche a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Mas, como o meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Visto que os amalequitas e os cananeus habitam nos vales, amanhã deem meia volta e partam em direção ao deserto pelo caminho que vai para o Mar Vermelho. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: até quando essa comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Diga-lhes: juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que pediram. Cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra que com mão levantada jurei dar-lhes para a sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Mas, quanto aos seus filhos, sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como despojo de guerra, eu os farei entrar para desfrutarem da terra que vocês rejeitaram. Os cadáveres de vocês, porém, cairão nesse deserto. Seus filhos serão pastores aqui durante 40 anos, sofrendo pela infidelidade de vocês, até o último cadáver de vocês seja destruído no deserto. Durante 40 anos vocês sofrerão as consequências dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Eu, o Senhor, falei e certamente farei essas coisas a toda a comunidade ímpia que conspirou contra mim. Encontrarão o seu fim neste deserto e aqui morrerão. Os homens enviados por Moisés, em missão de reconhecimento daquela terra, voltaram e fizeram toda a comunidade queixar-se contra ele e espalharam um relatório negativo.
Esses homens responsáveis por espalhar o relatório negativo sobre a terra morreram subitamente de praga diante do Senhor. De todos os que foram observar a terra, somente Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, sobreviveram. Quando Moisés transmitiu essas palavras a todos os israelitas, eles choraram amargamente. Na madrugada seguinte, subiram para o alto da região montanhosa e disseram: subiremos ao lugar que o Senhor prometeu, pois cometemos pecado. Moisés, porém, disse: por que vocês estão desobedecendo a ordem do Senhor? Isso não terá sucesso. Não subam, porque o Senhor não está com vocês. Vocês serão derrotados pelo inimigo, pois os amalequitas e os cananeus os enfrentarão ali, e vocês cairão à espada. Visto que deixaram de seguir o Senhor, Ele não estará com vocês. Apesar disso, eles subiram desafiadoramente ao alto da região montanhosa, mas nem Moisés nem a arca da aliança do Senhor saíram do acampamento. Então os amalequitas e os cananeus que ali viviam desceram, derrotaram-nos e os perseguiram até Ormá. Amém, queridos? Por que eu li? Porque muitos aqui, eu creio, não conheciam a história toda, né, desse momento decisivo na vida de Israel. Por que decisivo? A caminhada, meu querido, do Egito até Canaã era uma caminhada de cerca de 500 quilômetros. Naquele tempo, nas condições deles, em um mês eles fariam. Um mês. Repita comigo: um mês. Um mês. Sabe quanto tempo aquele povo viveu no deserto e morreu no deserto? 40 anos. Por causa de uma palavra liberada. Por causa de palavras ditas. Escuta. Sabia que você teve muita palavra liberada na sua infância? De maldição? Que você ouviu de seus pais ou parentes? Condenação sobre você? Palavras de morte, de desprezo, de rejeição, de crítica. Está tudo dentro de você. Palavras não são apenas, meu querido, sons emitidos pela garganta. É poder. O que você acabou de ler foi a desgraça de palavras liberadas. O Senhor está te convidando nessa noite a ouvir essa mensagem para que da sua boca não saiam mais palavras de maldição. E para que todas aquelas que já entraram na sua vida sejam canceladas pela fé que você vai receber hoje. E sabe como elas vão ser canceladas? Pela graça. E através daquilo que a partir de hoje você vai começar a liberar no reino espiritual. Você vai contra-atacar palavras de maldição com palavras de bênçãos. Para que haja vitória na sua vida. Você viu a história do que era para ser um mês se transformando em 40 anos. Do que era para ser vida se transformando em morte. Do que era para ser sucesso virando derrota só por causa do que foi dito. Que o Senhor te abençoe ouvindo essa mensagem agora. Se você crê e quer que Deus te abençoe, diga amém. Você precisa entender o significado da palavra amém. Quem aqui sabe diz amém? Assim seja. Quando você libera essa palavra, você está dizendo no reino espiritual: eu quero ouvir essa palavra. Vai ser assim na minha vida. O amém é muito mais poderoso do que você imagina. Por isso, participe da mensagem. Diga amém com convicção. Libere: assim será na minha vida. Assim será na minha casa. Toda vez que uma palavra de bênção for liberada, diga amém. Toda vez que uma palavra de maldição for liberada, repreenda. Eu repreendo essa palavra em nome de Jesus. Ela não terá acesso na minha vida. Nós precisamos usar o poder da língua na visão da graça e da lei. Aqueles homens foram espiar a terra e voltaram com relatório negativo. Contaminaram mais de 1 milhão de pessoas. E, meu querido, todos de 20 anos para cima morreram no deserto. Eu quero falar nessa noite sobre a manifestação da lei na sua língua ou na língua de outros.
Vou tentar ser mais resumido nessa parte, porque eu quero concentrar hoje mais falando do poder de uma língua cheia da graça de Deus. Mas é importante nós entendermos algumas coisas. Primeiro, a lei. Quando você acredita na lei, você acredita nisso daqui, ó. Capacidade pessoal. Quando você vive a lei, você vive pelo que você enxerga. Você não consegue ver o mal das pessoas, você consegue ver as pessoas como mal. É a lei. Não é assim? Jesus, ao ver a multidão, sentiu o que delas? Compaixão, mas elas não seriam as pessoas que iam crucificar Jesus e aos gritos dizer crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o? Não seria, igreja? Beleza? Seriam. Mas quando Jesus viu, ele viu as pessoas ou viu o mal que estava nelas? Jesus tinha um olhar de graça. Quem vive na lei, eles não conseguem olhar as coisas com graça. Eles conseguem só olhar o humano, o físico. Eles só conseguem ver o diagnóstico que foi dado. Eles só conseguem ver as ofensas que são feitas. Eles só conseguem ver os números numa conta, no extrato bancário. Eles não têm fé. A lei mata a sua fé. A lei, meu querido, faz você e a minha vivemos pelo humano. Só pelo humano. Foi o que aqueles homens viveram. Voltaram com um relatório totalmente humano. Se você prestar atenção, meu querido, eles trazem no verso 27 do capítulo 13 e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou. Realmente é uma terra com fartura. Legal. Já viu crente assim? Eles reconhecem as bênçãos de Deus. Mas na hora de abrir suas bocas, é um versículo para falar de bênção, contra 4 versículos para falar de mal. Do verso 28, 29, 32 e 33, eles só falam negativo. Já viu crente que só reclama? Ele foca no erro de alguém, só fala desse erro. Ele só foca na situação da economia, só fala de prejuízo. Ele só para em fila de banco para reclamar. Já viu crente assim? Que tudo que ele faz em relação à igreja, ele não vê nada de positivo, só vê negativo. Só tem relatório negativo na sua vida. Porque eles estão cheios de lei. Eles olham para as pessoas, eles não veem as bênçãos, eles só veem o mal. Estão cheios de lei. Se você soubesse como isso é mal para você. Só reclama. Só murmura. Nada está bom. Nada presta. É possível que seus pais tenham te criado desse jeito. É possível que você venha de um país desse jeito. Mas o Senhor está te convidando essa noite para mudar isso na sua vida. Que você inverta, meu querido. Deus não está dizendo para você não ver as coisas negativas. Você olha para a nossa economia, tem inflação. Você vai ao mercado, meu querido, está cada vez mais caro tudo. O Senhor está falando que você tem que decidir o que você vai liberar. Você pode liberar tá difícil. Você pode liberar as promessas que Deus já deu na palavra dele para você. Você escolhe o que você libera. Aqueles homens, só um relatório negativo. Dá uma olhada no verso 27. Dá uma olhada no verso 27. Olha para a sua Bíblia agora. Alguém consegue adivinhar qual é a palavra mais importante do verso 27? Perdão, do verso 28. Qual a palavra mais importante do verso 28? Mas. Cuidado com essa palavra na sua vida. A minha esposa é uma bênção, mas. Não, eu amo meus filhos, mas. Não, eu sei que o Senhor é bênção, mas. Não, eu sei que o Senhor faz, mas. Cuidado com o mais. O mais atrai lei para a tua vida. Por que você quer ver o negativo? Falar do negativo. Ninguém está dizendo para você ser alheio a nada aqui.
Ninguém está dizendo para você fechar os olhos para as coisas erradas que os outros fazem. O que Deus está dizendo é: tira, meu querido, mais da sua boca para justificar o negativo na tua vida e uma visão pessimista das coisas na tua vida. Para você manifestar a lei. Porque esse mais, meu querido, trouxe toda a visão deles. A terra é maravilhosa, mas a terra, meu querido, diz ele, mas Moisés, essa terra devora. E eles declararam: nós não podemos atacar. Eles disseram: eles são mais fortes, eles são maiores, eles são gigantes e nós somos gafanhotos. Olha, Deus é uma bênção, eu sei que Deus supre, mas esse governo, mas essa economia, mas esse meu marido, mas essa minha esposa, mas esse pastor, mas essa igreja. Eu tenho uma pergunta para fazer para você nessa noite: o que falar de negativo muda? O que dizer o negativo transforma a tua casa? O que uma acusação muda na vida de alguém? Responde para você mesmo. Eu vou dizer, se você achava que a resposta era nada, você está enganado. Porque quando eu critico, quando eu trago acusação, eu acumulo acusação. Quando eu digo maldição, eu acumulo maldição. Quanto mais eu profiro o que é negativo, mais de negativo vem sobre a minha vida. Pastor, o senhor está viajando. O senhor está falando do poder da língua. Meu irmão, foi assim que eu comecei essa mensagem. Tem poder o que a gente fala. Na época em que eu estudava, foi criticado um livro que dizia poder nas suas palavras. Dizia que isso era coisa de xamantes, dizia que isso era coisa de crendice. Aí está a Bíblia dizendo que vida e morte está no poder do que você diz. Diz para mim se não gerou morte o que aqueles 10 homens disseram. Louvo a Deus pelos meus pais. Mas o que meu pai, o que minha mãe liberou na vida de mim, da minha vida, na vida dos meus irmãos, pelo que eles tiveram de liberado na vida deles, a gente precisa decidir parar essa avalanche, meu querido, de rejeição, de autoestima baixa, de negativismo. Essa avalanche de crítica e condenação que traz, meu querido, só deserto para a tua vida. Só deserto para a gente. Cuidado com o pessimismo. Pessoas cheias de leis, elas... Bom, a gente olha para essa terra e olha para os nossos braços, como é que a gente vai conquistar? Os caras são gigantes. Eu não consigo. Aí você diz: eu não dá. Já disse a expressão? Eu já disse. Não aguento mais, já disse isso, eu já disse também. Eu desisto. Cátia, quando a gente fazia os orçamentos, um dia a Cátia me chamou a atenção, porque eu só dizia assim: tão perdido. Fazia o orçamento, tão perdido. Aí vem no próximo dia: eu tão perdido. Um dia o Senhor usou os lábios dela e falou: para de falar tão perdido. Aí eu fiquei, até me perdi o rumo, assim, né? Eu falei: mas é por causa do seu. Eu falei: mas quanto mais você diz tão perdido, mais perdido a gente fica. Aí eu falei: amém, tá bom, desculpa, eu não falo mais. Cuidado com o que sai da sua boca. O inimigo, ele sabe mais do que você imagina o poder daquilo que você libera. Aí ele ataca você. Aí ele influencia você. Gerações são influenciadas por relatórios negativos. Pergunta se durante um tempo eu gostava do Natal. Eu não gostava do Natal. Um dia eu conversei com o Beto que a gente não gostava do Natal. Por quê? Porque sabe o que eu ouvia no Natal? Que minha mãe contava história de que o sapatinho dela tinha sido roubado porque ela colocou na janelinha para o Papai Noel deixar um presente. E que na noite de Natal o sapatinho foi roubado. E que no dia de Natal, Beto, lembra dessa história? Minha mãe apanhou. E minha mãe pregava pra gente o Natal do pobre sofredor. E sabe o que nós sentíamos no Natal? Tristeza. Eu não sei você, mas isso daqui não fala de sapatinho na janela. E nem de gente que perdeu presente e não tem presente para ganhar o peru dessa dia para comer. Isso daqui fala de Jesus Cristo, a nossa maior salvação. O maior presente. O Natal fala de Jesus. Mas um relatório negativo, se o Beto e eu não tomarmos cuidado, passa para os nossos filhos. E eles vão continuar não vendo a bênção do Natal, mas vendo coisas erradas. Louvo a Deus, porque minha mãe e meu pai foram usados para transmitir muita coisa boa para a nossa vida também. Principalmente levando a gente para uma igreja. Cuidado, porque pessoas que elas estão na lei, elas acham que elas têm a capacidade. Ou ao contrário.
Elas não conseguem. Então elas vivem pelo humano, pelo circunstancial, e elas vivem como derrotadas. E eu queria dizer uma coisa para você, meu querido. Presta atenção. Cuidado com o que você ouve. Você sabe quem eram esses homens que foram espiar a terra? Alguém lembra que o texto diz? Pode me ajudar? Líderes. O que seu pai e sua mãe ensinou para você é lei na sua vida. Cuidado. A gente tem a graça de Deus em Cristo Jesus e a verdade que está acima de qualquer líder humano. Está aqui, ó. Está aqui, meu irmão. Creia na palavra. Creia no Espírito Santo. Você sabe que Paulo perseguiu a igreja porque ele tinha zelo, cuidado. E Paulo foi criado aos pés de quem? Alguém lembra? O maior dos fariseus, Gamaliel. Esses homens eram líderes e trouxeram um relatório negativo. Escuta, presta atenção em mim. O Senhor está te convidando essa noite para você romper com o que seu pai e a sua mãe disseram de errado para você. Para você romper com o que pastores e líderes já falaram de errado para você. Cuidado com o que você ouve. Cuidado, meu querido, com relatórios negativos na sua vida. Por quê? Porque eu vou mostrar para você o que acontece com pessoas que vivem na lei, com pessoas que proferem a lei. Capítulo 14, verso 1, diz que o povo chorou em alta voz. Já viu pessoas que só choram? Só choram. Elas não têm outra visão. Elas são tão pessimistas e tão cheias de lei que elas não veem Deus nas coisas. Então elas só choram. O marido não é bom, chora. A esposa não é suficiente, chora. O meu filho chora. Ah, a situação está difícil, chora. Ela tem uma visão tão negativa da vida dela que ela vive a chorar, como se choro mudasse alguma coisa. Quando a gente tem visão de Deus na nossa vida, você vai ver o que é uma língua cheia de graça, uma visão de graça. E não só choram, como eles murmuram. Capítulo 14, verso 2. Queixaram-se, a palavra é murmurar. Sabe o relatório negativo que a gente acabou de ver em Números capítulo 13? Essa expressão que na NVI está relatório negativo é o murmurar de palavras ruins. Elas ficam abrindo a sua boca o tempo todo só para falar coisa ruim, reclamar da vida. Choram e só reclamam, elas só murmuram. E sabe o que elas acabam fazendo em terceiro lugar? Elas são fatalistas, como eu disse, estão perdidos. Verso 3 do capítulo 14, olha o que ele diz. Porque o Senhor está trazendo para essa terra para cair a espada? Nossos filhos e mulheres serão como dispostos de guerra? Não é melhor ter voltado para o Egito? Eles já se viram mortos. Tem gente que quando vê uma circunstância já fica pensando em qual rim vai vender. Por quê? Porque eles olham as contas, olham o emprego e falam, não tem solução. Não tem solução. O que a gente vai vender, mulher? O que a gente vai fazer? Vamos ter que gelinho, chup-chup, sacolé, vamos fazer alguma coisa. Vamos dar um jeito, porque a gente está perdido. Eles não olham para Deus, eles não olham para as promessas, eles não olham para as circunstâncias, eles já são fatalistas. Por quê? Porque é isso, 2 mais 2 são 4 e acabou. Essa é a matemática da lei. Fez, recebe, não tem o que fazer. Eles foram espiar a terra, os caras são gigantes, são fortificados as cidades, não tem o que fazer, vamos embora. Deus quer matar a gente, vamos morrer. Já era, acabou. Deus errou com a gente. Não tem mais o que fazer, é fim de rim. Terminei? Não tenho. Acabou. Não, gente. Quem aqui tem Deus diz amém. Amém. Deus não curou cego? Não fez coxo andar? Não mandou abrir o túmulo porque ele liberava a palavra e o morto volta à vida? Meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você, clama ao teu Deus, porque quando ele abre a boca o milagre acontece. Então quando alguém vier com palavra negativa, não deixa entrar na tua casa não. Porque essas pessoas, além de chorar, murmurar e ser fatalistas, elas tomam decisões erradas na vida delas. Elas tomam decisões erradas. Sabe o que eles disseram do capítulo 14, 3 e 4? A gente vai voltar.
a gente vai estabelecer um outro líder e vamos voltar. Pronto, decidimos. Não tem o que fazer. Vamos voltar todo mundo. Eles se rendem à visão de lei, à visão humana. Esquecem a visão da graça. Eles dizem, nós não podemos conquistar, então nós não podemos ter. Eu não posso fazer, então eu não posso receber. Eu não consigo perdoar, então eu não consigo conviver. Eu não consigo enxergar, então eu não vou pisar. Eles olham para si mesmos e tomam decisões erradas em suas vidas. Eu quero dizer uma coisa para você. Se for para sair dessa igreja, que você saia com tudo acertado na tua vida. Tudo, 100% acertado. Saia por direção de Deus. Porque sair porque eu não concordo, sair porque eu não entendo, sair porque eu não gosto, eu tenho certeza, meu querido, que já é uma decisão errada da sua vida. Terminar alguma coisa por causa de uma visão que não seja de graça está errado. Não vem do Senhor. E quantas vezes a gente não tomou decisões assim? Quantos casamentos não estão acabando porque olha e fala, eu não consigo mais amar, então acabou. Quantas pessoas estão saindo de igreja porque não conseguem perdoar? Bom, eu não consigo perdoar, então a melhor coisa para mim é sair. Eu não vou viver mais. Desisto. Decisão errada é desistir. Decisão errada, meu irmão. Decisão errada, minha irmã. Meu querido, o amor de Deus é tão grande. No capítulo 14, não precisa ler, do verso 40 a 45. Depois que Moisés fala com eles se arrependem. Aí eles falam, agora nós vamos subir e vamos atacar. A gente entendeu que a gente estava errado, vamos atacar. E Deus falou para eles, não. No verso 25, Deus fala assim, agora deem meia volta e volta, porque senão os cananeus vão acabar com vocês. Até quando eles erram, o Senhor traz uma palavra de bênção, eles não acreditam em Deus. Porque eles falam, não, agora que a gente se arrependeu, a gente consegue. Tem que ouvir o Espírito Santo. Para você não tomar mais decisão errada na tua vida, tem que ouvir o Espírito Santo. Cuidado com isso. Cuidado, meu querido. E eu queria dizer uma coisa para você. Como é que Deus vê tudo isso? Como é que Deus vê o seu choro, a sua reclamação, o seu fatalismo e as suas decisões erradas? Eu vou dizer, capítulo 14, verso 11, Deus diz que eles fizeram pouco caso de Deus e pouco caso do que Deus já fez na sua vida. Pouco caso. Tinha uma música muito maravilhosa que dizia assim, conta as bênçãos. Conta quantas são. Aí você julga Deus por causa de uma situação na sua vida. Vai para aquele quarto e chora, desesperado ou desesperada, como se ele não fosse o Deus que já fez tantas bênçãos na sua vida. E ainda acha que Deus está se compadecendo do choro de desespero. Como se Deus dissesse assim, eu nunca fiz bênção na tua vida, né? Nunca fiz milagre, né? Você vai fazer pouco caso dos sinais que eu já fiz na tua vida? É sério que agora nessa circunstância você vai olhar desse jeito? É sério que agora eu não sou mais o Deus que fez o que fez? Agora eu perdi o controle? Antes lá na sua vida fui eu, agora eu não sou? Você vai fazer pouco caso de mim, diz o Senhor. No verso 12, o Senhor diz, agora vocês vão colher o que vocês plantaram. E o Senhor fala de praga e destruição. Eles estavam indo para uma terra que manava leite e mel, terra maravilhosa. Deus já tinha falado. Mas porque Deus revelou para eles cidades fortificadas e gigantes, eles desistiram. Quando você vive pela lei, você colhe o que a lei traz. A lei só traz destruição para a tua vida. Praga. Revoga, meu querido. Revoga o que você podia ganhar de bênção na tua vida. Não cancele as palavras de bênção que Deus já liberou na palavra dele para você. Do verso 13 ao 19, Moisés intercede pela graça. No verso 20, Deus ouve e perdoa. E depois, no 14 ao 16, eles continuam perdendo as bênçãos. E no verso 28, Deus fala, eu vou fazer, e eu queria que você lesse comigo, 14 e 28.
Diga-lhe, juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que? Tudo o que? Você leu comigo 13 e 14. Onde foi que o povo pediu? Eles liberaram a palavra. E é como se Deus estivesse dizendo, vai ser conforme você liberou. Nós vamos ter uma transição nessa mensagem. Mas antes dela, eu queria que você lembrasse, meu querido, quando Jesus disse para Pedro, Pedro, quem com a espada fere, com a espada será ferido. A mesma palavra que você libera é a que vai vir sobre a tua vida. Se você se coloca sob lei, é sob lei que você vai viver. E o mesmo povo que foi destinado a uma terra morre e vive e morre no deserto. Tá assim, ó. Assim de crente vivendo e morrendo no deserto. A vida inteira no deserto. Durante alguns anos eu tive um erro. Você já pediu para Deus mandar o maná do céu? Já pediu? Eu já pedi também. Você sabe o que é maná? O maná era para ter sido maná de alguns dias só. Maná é lindo, o maná ficou dentro da arca. Mas o maná tinha que ser uma experiência de transição. Escuta, presta atenção em mim, eu estou falando com você aqui. Quem foi que disse que Deus te destinou para viver comendo maná, restinho dessa terra? Ou aquele mesmo pão todos os anos da sua vida? Deus não tirou o povo do Egito para o maná. A gente acha que o maná é maravilhoso. É o pão do céu, sim. Foi maravilhoso, mas Deus estava levando eles para uma terra que manava leite e mel. Qual das duas você quer para a sua vida? Você vai se contentar com um pouquinho? Quando a palavra de Deus é para você desfrutar de uma vida maravilhosa no Senhor Jesus, meu irmão. Cuidado com a palavra que você libera, porque faz você ficar no deserto, comendo maná a vida inteira no mesmo sofrimento. Não tem evolução espiritual, não tem crescimento, não tem filiação espiritual, não tem nada, só vive e morre num deserto. Só espera migalha do céu. Eu só quero sustento, Senhor. Para mim tá bom. Se gaba, acha isso maravilhoso. Eu fui conquistado por Deus para viver uma vida maravilhosa. E você? Se você foi, diz amém agora. E você? Deus te chamou para desfrutar de uma vida em abundância. Está vivendo essa vida por quê? Vida em abundância não é dinheiro na conta, meu irmão. Para alguns aqui é isso. Vida em abundância não é ter tribulação. Para alguns aqui é isso. Eles não conseguem ter vida em abundância quando estão passando por lutas. O Senhor falou que vida em abundância é Jesus. Ele é a vida em abundância em nossas vidas. Meu irmão, o choro é para durar uma noite. Um período curto. Meu irmão, a palavra de Deus diz que Moisés entrou na terra. Números 20 fala que ele bateu na rocha quando Deus mandou ele falar com a rocha. Essa é uma outra mensagem que eu quero pregar para você outro dia. Ele bateu na rocha quando era para falar e ele não honrou a santidade de Deus. E Deus fala assim para ele, por causa disso você não vai entrar na terra. Mas por que aqui Deus disse que só Josué e Caleb vão entrar na terra? Por que Moisés e Arão não? Eu vou dizer para você o porquê. Porque, meu querido, sabe o que Moisés e Arão fizeram quando o povo reclamou? Números 14, verso 5, você pode ler comigo? Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra diante de toda a comunidade. Primeira coisa. Eles se prostraram diante dos negativistas, dos cheios de lei, daqueles que têm uma visão humana. Eles se renderam. Josué e Caleb não. Caleb mandou o povo ficar calado. Josué e Caleb rasgaram as vestes, tomaram a voz, falaram para o povo.
Moisés e Arão ficaram quietos e se renderam diante do povo. Cuidado com os vínculos que você tem, meu querido. Não se prostra. Não se prostra diante de pessoas que estão cheias de lei. Não ouça o que elas têm para falar para você. Não receba a dó que elas têm de você. Não receba os conselhos que elas dão para você. Conselhos sem fé, conselhos imediatistas, materiais. Não recebe. Não aceita. Uma visão que não seja espiritual para a tua vida. Não faça isso. Eles vão ter raiva de você. Eles vão ficar bravos com você quando você disser: não, o meu Deus é Deus de graça. Não, meu Deus fez a terra. Eu vou mostrar para você. Elas não gostam de ouvir lei. Graça, perdão, porque elas são cheias de lei. E elas vão ter dó de você. E elas vão falar um monte de conselhos para você. E elas vão fazer de você uma vítima. Não receba isso delas. Vão te dar conselhos que não vêm do Senhor. Não receba. Em nome de Jesus, seja pai, seja mãe, seja pastor, seja quem for, não recebe. E você está cheio de coisa que você ouviu na sua vida, começa a cancelar. E eu vou te ensinar nessa noite como você faz isso. Você vai combater fogo com fogo. Só que o fogo da graça é maior. Vai cancelar tudo que você já ouviu na tua vida que faz de você hoje um derrotado e uma derrotada. Coisa que você viu lá no seu passado, que hoje é impregnado na tua vida. E você não sabe ser diferente. Soubesse como isso, meu querido, é poderoso. Poder de uma palavra liberada. E sabe qual foi outro erro de Moisés? Escuta aqui, presta atenção. Deus mandou eles irem, espionar a terra, e essa palavra é reconhecimento. Acabou. Era para Moisés ter dito assim: ó, vão e reconheçam a terra. Só que Moisés não faz isso. Lá do verso 17 a 20, Moisés fala: avalie se ela é boa ou ruim. Opa, para. Você acha que Deus ia dar uma terra ruim para o povo? Que conselho é esse de Moisés? Que conselho é esse de Moisés para aqueles homens? Era para ter trazido um relatório tipo geográfico apenas e de, ó, tem gente ali. Não, mas eles começaram a trazer adjetivos da terra. A terra é boa assim, mas nossa, devora. A terra é assim, tem gigantes. E eles começaram a trazer adjetivos que Deus não falou para trazer. E Moisés manda trazer fruto. Deus não mandou trazer fruto. Escuta. Toda vez que você tenta, meu querido, se relacionar ou fazer alguma coisa que a palavra de Deus diz para fazer de um jeito, você quer acrescentar o seu jeito. Você está colocando a humanidade nisso e a lei nisso. A Bíblia diz: confie no Senhor e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça Ele em todos os seus caminhos. Vamos dizer juntos todos os seus caminhos? Em todos. Você vai ver Deus até nos dias difíceis da tua vida. Vão tentar tirar essa visão de você. Vão tentar fazer você olhar para o governo. Vão tentar fazer você olhar para pessoas. Vão tentar fazer você olhar para você e dizer assim: onde foi que você pecou para Deus estar te fazendo isso? Não receba. Não receba. Não receba. Não receba, eu estou dizendo para você. Não recebe. Você está na graça, diga: eu estou na graça. Até aqui tem a graça do Senhor na minha vida. Eu estou vivendo a graça, Deus é o meu Deus. Tem coisa positiva no que eu estou vivendo. Deus está me moldando, Deus está me trabalhando, Deus está me fazendo algo. Tem gigante, mas tem gigante. O gigante vai cair, mas tem luta. O Senhor vai me dar a vitória. Cuidado com o relatório negativo. Não se prostra diante dessas pessoas. Não faça isso. Elas só te levam para baixo e fazem você liberar palavras que tiram você da vida, da Canaã maravilhosa da graça que Deus já deu para você. Deu para você. Elas acham que é por conquista, Deus deu para você. Você é casado, o seu esposo é maravilhoso, a sua esposa é maravilhosa. Ah, mas tem dificuldade, cuidado com mais e cuidado com o negativo. Cuidado, Cá sofreu durante muitos anos com relatórios negativos que eu trazia. Só negativo. Crítica. Aí ela falava, mas eu ensinava ela, sabe fazer o quê? Aceitar a crítica, entender como era algo positivo.
Está errado. Fui criado numa família onde a gente só criticava pastor e igreja, e nós nos sentíamos como se fôssemos inteligentes. Ai, dos nossos professores de escola bíblica dominical. Getúlio, que me perdoe. Fui pedra no sapato de muito professor. Comece a falar os elogios, as qualidades positivas do seu marido e da sua esposa. Comece a dizer as bênçãos do seu pai e da sua mãe. Comece a olhar a bênção que é o seu pastor, ele erra, mas comece a olhar a bênção que são as pessoas que trabalham na nossa igreja. Negativo é fácil apontar, mas é só pela graça que a gente vê a bênção de Deus na vida dos outros. É assim que tem que ser, gente. É assim, começa a repreender o relatório negativo para que você não morra na terra com os negativistas, com as pessoas cheias de lei. Querido, eu quero falar para você da manifestação da graça. Eu quero ensinar você agora a usar a tua língua para ter uma vida de vitória e prosperidade. Você pode dizer amém? Guarda essa palavra no seu coração, porque você vai ver transformações maravilhosas na sua vida, aprendendo a abrir a sua boca na graça e no poder do Espírito Santo. Meu irmão, eu tenho que falar de Josué e Caleb. Que homens! Você tem que começar a orar e falar: Deus, eu quero ser como Josué e Caleb, Senhor. Eu quero ser como Josué e Caleb nos dias difíceis da minha vida. Não como eu tenho sido. Eu não quero ser igual aos 10. Alguém aqui sabe o nome de algum dos 10? Eu quero que saibam o meu nome, porque eu quero ser igual a Josué e Caleb. Como eles enfrentaram a dificuldade, eles falaram de fé, capítulo 13, verso 30. Olha o que diz Caleb. Caleb manda o povo calar a boca. Fica quieto, ele diz. Não estou dizendo para você falar para o seu marido, para a sua esposa, tá? Cala a boca. Não estou falando para você falar para alguém. Mas olha o que faz no verso 30. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse, é certo que venceremos. Eles têm fé. Então me explica aí, Caleb, como? Deus disse que nós iríamos vencer. Tenham fé. Seja alguém que dentro da sua casa faz calar toda palavra negativa e diz: eu sei que Deus está aqui. Eu tenho fé. Eu sei que tudo coopera para o meu bem, eu tenho fé. Eu sei que essa luta, eu sei que essa crise, eu sei que esse momento, eu sei que Deus está na minha vida e eu tenho fé. Não vamos nem falar de negativo aqui nessa casa. Vamos falar de um Deus maravilhoso. Vamos falar de um Deus que já deu palavras de vitória. Segundo lugar, meu querido, sabe que essas pessoas que têm visão da graça, elas falam de fé e elas têm atitude. Subamos e tomamos posse. Pastor, o que significa subir e tomar posse? Orar, filho. Subir, vai até a presença de Deus e vai lá fazer o quê? Meu Deus, eu não aguento mais, Senhor. O que você está dizendo para Deus quando você sobe na presença dele e diz: eu não aguento mais? Diz para mim o que você está dizendo. Você está dizendo o quê? Que Deus está sendo injusto com você. É ou não é? Senhor, por que gigante? Por que essa luta na minha vida? Não faça isso. O véu já foi rasgado. Jesus, quando você entra na presença de Deus, você está passando pela vitória. Quando você diz eu vou orar, você está indo para um território de vitória. Meu irmão, então peça para Deus te dar a fé da graça. Jesus já conquistou tudo para mim no reino celestial. Então você vai orar, você sobe e toma posse, vai na presença de Deus e diz: Deus, eu sei que o Senhor já me deu a terra. Eu sei que o Senhor já me deu a paz e eu tomo posse dela. Deus, o Senhor diz que a tua salvação é alegria, eu tomo posse dela. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A Bíblia diz que no nome de Jesus, morto ressuscita. No nome de Jesus o milagre acontece. Por que vai ser diferente na boca de filhos de Deus? Não vai ser. Você toma posse. Agora cuidado com arrepio. Tem crente subindo na presença de Deus para tomar posse e quer sair dali com a coisa no ato. Primeiro é no espiritual. E não acho que chegar lá, meus queridos, vai estar tudo gigante no chão. Pode até ser que esteja, mas o Senhor vai dar a vitória. A posse, meu querido, vem na oração.
É lá que você toma posse. Pastor Sérgio, eu gostaria de ter mais músicos, vocalistas na igreja. Eu gostaria de ter mais pessoas trabalhando. Eu gostaria de ter uma igreja muito maior aqui. Quem gostaria também diz amém. Como é que a gente consegue isso? Oração. Por que oração? Qual versículo que diz que é através da oração? O que ligares na terra está sido ligado no céu. O que pedis em meu nome, vos será feito. A seara é grande, mas poucos são quem? Os trabalhadores. Quem sabe continuação, repete comigo. Rogai ao Pai que faça o quê? Que mande trabalhadores para a sua seara. Como é que nós vamos encher essa igreja, meu irmão? De trabalhadores? Só orando. Como é que você vai ver o milagre da transformação da vida de pessoas? Criticando elas? Ou é orando? Quando vem uma situação diversa na tua vida, de quem você fala? Da situação ou você vai na presença de Deus tomar posse do que Deus já conquistou para você? Ora, meu irmão. Tenha fé de que Deus é contigo, nunca te deixe, jamais te desampara. E sobe para tomar posse da tua vitória. Sobe para tomar posse daquilo que Deus já conquistou para você em Cristo Jesus. E terceiro, fale. Fale da graça. Fale. Caleb falou. Josué falou. Fale do que você vê pela graça. Você está comigo aqui essa noite? Quando aqueles 10 homens viram pela lei, eles falaram lei e eles morreram. Você precisa, meu querido, ver pela fé. Você precisa orar pela fé, a graça de Deus, subir e tomar posse. Então comece a falar do que você enxerga pela graça. Graça é favor imerecido. Eu queria que você lesse comigo de Josué. Números capítulo 14. Nós vamos ler Josué capítulo 7, Números capítulo 14, verso 7. Josué diz assim: depois que ele e Caleb rasgaram as vestes, a terra que percorremos em missão de reconhecimento, ela é excelente. Primeiro, que você sempre pronuncie coisas positivas, amém? Amém mesmo? Amém. É excelente. O arroz com feijão é excelente. Seja fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Eles vieram dizendo, não, a terra é excelente. Mulheres, Kátia, meu marido é excelente. Maridos, nossas esposas são excelentes. Pecam como todo mundo, esquece o mais. Começa a dizer que é excelente. Casamento, ele é excelente. Quem quer atacar o casamento é Satanás. Deus não fez nada ruim, o casamento é lindo. Quem ataca o casamento é Satanás, é excelente. Para de falar mal dos seus filhos. Ai, meu filho, não, meu filho, minha filha, eles são excelentes. Mas estão errando, estão fazendo, são excelentes. O mal pode estar fazendo algo agora, pode estar acontecendo agora, mas tudo que o Senhor fez é bom. Deus criou o homem, Deus disse, ele é bom. Tem o mal que está ali dominando, mas é excelente. É excelente. Ninguém está mandando você ignorar as coisas difíceis da tua vida, mas tem coisas. A terra que Deus nos deu é excelente, a vida é excelente. Tenha um falar positivo, meu irmão. Segundo, quem tem uma visão da graça, ele tem uma fala de vitória. Verso 8. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e nos dará. Se o Senhor se agradar, meu querido, nós vencemos. E o Senhor já se agradou de você. Sabe por que eu sei disso? Porque quem aqui é filho de Deus, mais uma vez, diga amém. Amém. Quem aqui acredita que é como Cristo é em Cristo Jesus, diga amém. Deus não disse, eis o meu filho amado em quem me comprazo? O Senhor se agrada de você como se agrada de Cristo. Quando Ele olha para você, Ele vê o filho dele.
Você é uma filha e um filho de Deus. O Senhor se agrada de você. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará. Agrada-te do Senhor e Ele fará o quê? Os desejos do seu coração. Quando você tem visão de graça, você tem uma fala positiva e você tem visão da vitória. Escuta, escuta. Aí você olha para o teu marido, você fala, não tem como ter vitória. Olhando para o seu marido, não tem. Olha para Jesus, Ele tem toda a vitória. Se o Senhor se agradar, Ele dará a vitória. Olha para sua esposa, desanima. Quando você olha para Deus, te anima. Você tem visão de vitória. Tira o teu extrato. Aí você vê lá o saldo e você vê as contas para pagar. Você vai ficar desanimado? Não fique desanimado. Coloca aos pés da cruz. O Senhor tem vitória para a tua vida, meu querido. Você é filho de Deus e Ele já se agrada de você. Se as mães estivessem aqui perto quando as crianças cantaram, ouviriam os desafios. Eu quero fazer uma pergunta para você que é mãe hoje, seu filho estava aqui cantando. Mudaria para você alguma coisa? Porque você escutou os desafios do seu filho? Mudaria? Alguma mãe aqui acharia menos impactante? Não. Porque é filho. Só porque é filho. Você acha que quando desafina, Deus não se agrada de você? Você acha que quando você está lá fora e fala um palavrão, ou você erra, ou você cobiça, qualquer outra coisa, o Senhor deixa de gostar menos de você? Você continua sendo amado de Deus. E Deus continua se agradando de você. Então continua havendo vitória para a tua vida. E no tempo de Deus Ele vai te dar vitória. Se você quiser entender como, meu querido, você está saindo do campo da fé. Se você quiser entender como, se você começar a imaginar como é que Deus vai fazer, meu querido, você está saindo do campo da graça e está indo para a lei. Você não tem que saber como Deus vai fazer. Você só tem que crer que Deus se agrada de você porque você é filho. E Ele vai fazer. Querido, pessoas que têm a visão da graça, elas só falam da promessa, verso 9. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenha medo desse povo, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Eles falam da promessa. Pessoas que têm a graça, meu querido, eles falam com coragem. E eles falam da presença de Deus. O Senhor está comigo. Acabou. Acabou. Deus está comigo. Sabe como funciona a lei? Você quer abrir a despensa e você quer ver providência para um mês. Sabe como funciona a graça? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Você pode começar o seu mês, você tem não sei quantos mil de conta para pagar. Qual é a conta que você tem hoje? Fala, Deus, isso que eu tenho para hoje. É hoje. Então, meu irmão, creia. Peça a visão da graça, porque ela vai te dar um falar positivo, de vitória, promessa, coragem e presença de Deus. O Senhor está aqui comigo. O Senhor está nessa tribulação. Salmo 91 diz: no dia da angústia estarei com Ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Eu estarei, eu vou livrar e eu vou cobrir de honra. Sai dessa lei e mergulha na graça. Ele faz, Ele supre, dele é a glória. Esquece a sua força, esquece como, para de tentar imaginar, mas fala, eu sei que o Deus de Israel está comigo. Presta atenção, verso 10. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Quem prega a graça vai ser perseguido. Pode se preparar. Você começou a olhar com graça para o seu pai, para a sua mãe, para o seu marido, para a sua esposa, para as pessoas, você vai ser perseguido. Familiares vão te perseguir. Pessoas da igreja vão te perseguir. Pessoas de fora vão te perseguir. Porque você está pregando a graça. O inimigo não gosta de quem crê. O inimigo não gosta de quem professa a vitória, porque ele começa a não ter mais brecha na vida dessa pessoa. E você começa a entrar no âmbito da conquista. E o inimigo quer derrotar você, ele veio para matar, roubar e destruir você. Então ele vai te perseguir. Mas diferente de Moisés, Josué e Caleb não se prostraram.
nem quando disseram que iam apedrejá-los. O inimigo vai tentar, meu querido, se levantar com maior fúria para tentar calar você. Não se cale. Só fale de vitória, só fale da graça de Deus que está sobre a sua vida, independente da circunstância. Meu querido, só quem proferiu graça viveu. Josué e Caleb. Quem proferiu lei, morreu. Quem proferiu a fé, entrou na terra. Quem creu, viveu. Quem duvidou, quem olhou para a força do braço, para a humanidade, morreu no deserto. E como é que eles fizeram essa escolha? Aqui, ó. Falando. Eu quero chamar a sua atenção para o nome desses dois indivíduos que entraram na terra prometida. Josué significa Yeshua. Yeshua significa Jesus em aramaico. E Yeshua em hebraico é Josué. Esse homem chamava Oséias, o nome dele era Salvação. Mas antes dele espiar a terra, o Senhor mudou o nome dele para Deus é minha salvação. Amém? Josué. Deus é quem me salva. Josué. Deus é a minha salvação. Josué. Jesus é a minha salvação. Jesus é a minha provisão. Jesus é o meu livramento. Jesus é a minha cura. Jesus é a minha paz. Jesus, Jesus e Jesus. Comece a dizer esse nome. Veio luta, veio tribulação. Jesus é a minha salvação. É por Jesus a provisão. É por Jesus a força. É por Jesus a cura. É por Jesus o milagre. Não sou eu, não sou eu, não sou eu. Eu não sou mais Oséias, eu sou Josué. Jesus é minha salvação. Eu não sou salvação. A força, a resolução dos problemas na minha vida não vem de mim. Não vem de mim. A Kátia não vai ser a mulher que eu preciso porque eu dou mais flores ou porque eu sou melhor para ela. Vai vir porque Jesus vai mudar a vida dela. E eu vou ser melhor para ela porque Jesus vai mudar. É dizendo Jesus que as coisas mudam. O meu filho não vai ser salvo porque eu dou mais presente, ou não vai ser livre do inferno ou dos erros dele porque eu criei bem. O meu filho vai ser quem ele tem que ser porque Jesus é a salvação dele. Tira a tua força, tira a tua resposta de você. Tira o sucesso financeiro de você. Para de achar que é o seu emprego, que é a sua inteligência, que é você. Tira essa lei da sua vida e fala: Jesus é a minha salvação. Toda a terra prometida é só por causa de Jesus. É só Jesus, meu querido. Sabe que quando Deus tirou Moisés, quem liderou o povo de Israel na conquista da terra prometida? Jesus. Tudo que você precisa para uma vida que manda leite e mel está em quem? Jesus vai liderar você. Você não sabe, eu não sei. Eu não sei como ter um casamento que manda leite e mel. Eu não sei como ter uma família que manda leite e mel. Eu não sei como ter uma empresa que manda leite e mel. Eu não sei como guiar uma igreja que manda leite e mel. Todos os anos que eu tentei fazer isso pela minha força, foi só maná, deserto e sequidão. Não tinha frutificar de nada. Não tinha banquetes espirituais. Mas quando você crê que Jesus é a sua salvação e começa a falar dele, as coisas mudam. É Jesus, meu querido, que nos leva à terra prometida. Olha para Jesus, fala de Jesus, clame só por Jesus. Diga: é o Senhor a minha salvação. Em todas as circunstâncias, Jesus é a resposta, seja qual for ela. Da menor à mais trágica situação na sua vida, Jesus é a resposta. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida para você. Você precisa de Jesus, meu irmão, para te conduzir a essa terra que Ele já conquistou na cruz para mim e para você. O outro nome, Caleb, cão, cachorro. E quando eu estudava, eu falei: Deus, por que Caleb não significa algo melhor? Ia ficar tão lindo na mensagem se Caleb significasse algo mais bonito. E eu passei batido. Enquanto eu estudava, Jesus falou para mim: volta para Caleb. O Espírito Santo diz: volta para Caleb, você ainda não entendeu Caleb. Eu falei: me explica. E o Senhor falou: Caleb é cão. E o Senhor me trouxe à memória a passagem de Mateus 15, 25 a 27.
Quando Jesus está indo pregar o evangelho, uma mulher sírio-fenícia vem até ele e pede para que ele cure a sua filha de um espírito maligno. E Jesus diz as seguintes palavras: não é lícito tirar dos filhos para dar aos cãezinhos. Aquela mulher responde para Jesus e fala assim: mas até os cãezinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus elogia a fé daquela mulher e disse: a tua filha está curada. Sabe quem como os judeus chamavam os gentios e pagãos? Cães. Sabia que Jesus tinha na genealogia dele cães? Raabe, uma prostituta, e Ruth, uma moabita. Cães. Sabe para quem Jesus veio? Sabe quem Jesus elogiou? Porque na mesa de quem ele comeu? Dos cães. Daqueles que os judeus desprezavam foram aqueles que conquistaram a terra. Está na tua Bíblia. Os judeus que se achavam filhos não ganharam porque eles achavam que era pela força e pela lei. Mas aqueles que não esperavam nada porque eram cães, esses receberam. Meu irmão, nós temos que ser que nem Caleb. Pessoas que sabem que é só pela graça porque elas mesmas não merecem. Quando aquela mulher falou: Senhor, eu sei, mas eu quero só as tuas migalhas, Jesus falou: coma do pão. Vem para a terra onde mana leite e mel, tua filha foi curada. As duas fés que Jesus mais elogiou foi de uma mulher sírio-fenícia e foi de um centurião romano. Duas pessoas que não eram judias, eram cães, foram as que foram mais elogiadas. E Jesus, meu querido, em Lucas 4, 24 a 27 diz: digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão uma viúva de Serepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel na época de Eliseu, o profeta. Todavia nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Seja pequeno. Escuta o que eu vou dizer para você. Você erra, eu erro também. Para de tentar ser judeu para entrar na terra prometida. Você é pequeno, eu também sou. Você erra, eu também erro. Jesus veio para aqueles que nada são. Veio para os pequenininhos. Quem aqui é pequenininho? Eu sou. Eu sou pequeno. Tenho meus erros, minhas falhas, meus defeitos. Mas a terra prometida é para Caleb. Eu sou Caleb. E eu tenho Josué na minha vida. Jesus é minha salvação. E ele conduz os Calebes à terra prometida, que os legítimos de Israel não podiam ter. Meu irmão, é graça. Você está esperando ser mais santo para ter vitória na tua vida? Você está na lei. Você está esperando alguma coisa acontecer, para avivamento acontecer na sua vida? Você está na lei, é graça. Só graça. Você não tem que fazer nada para merecer. Só creia que você recebe pela graça. E de graça. Canaã representa o céu para mim e para você. Deixa Jesus te conduzir a essa terra que mana leite e mel. Eu queria, meu querido, que você desejasse uma família onde mana leite e mel. Uma vida pessoal onde mana leite e mel. Eu queria que você desejasse um físico onde mana leite e mel. Eu queria que você desejasse uma conta financeira onde mana leite e mel. Você quer isso para a tua vida? Eu quero. É só por Josué. É só por Jesus Cristo, Senhor. E o que você tem que fazer? Segue Josué. Segue Jesus. E não ache que você tem que fazer nada para merecer. Só creia. Vida e morte estão no poder da língua. Josué e Caleb entraram porque disseram graça, proferiram vida e vida receberam. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você diz. Escuta. Se você disser para um filho seu: põe essa blusa, senão você vai ficar doente, você está profetizando na vida do seu filho. E você está dizendo que a segurança da saúde do seu filho está numa blusa. Se eu não fizer, não vai acontecer. Você está dizendo que você é a sua força. Eu quero te ensinar uma coisa prática aqui. Por blusa porque está frio, eu respeito a biologia. Respeito os limites do corpo. Mas eu não quero viver pelo corpo.
quero viver pelas promessas. O Senhor guarda a minha casa. E eu não quero que você se sinta culpado quando vier enfermidade na sua vida ou dificuldade financeira. Não é para olhar para isso, é para olhar para Jesus na sua vida. Não tenta achar razão, se é espiritual, se é biológica, seja o que for, não olhe a razão. Mas abre isso daqui, ó. E começa a declarar o Salmo 91 na tua vida. Diga, eu creio em Jesus Cristo, a minha salvação. Eu creio que o Senhor vai me dar direção para todas as coisas da minha vida. E o Senhor vai dar para a tua vida. Eu ficaria falando, e talvez para você entender, deveria haver perguntas aqui. Pastor, como que é isso ou aquilo na prática? Escuta o que eu vou dizer para você. Você tem o Espírito Santo de Deus. Ele vai te instruir a andar na graça e tomar posse da terra. Eu só quero te convidar a fazer disso uma oração na sua vida a partir de agora. Senhor, eu quero ter posse da terra prometida em Cristo Jesus. Eu quero viver as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Para que nessa noite seja cancelada a lei na tua vida. Para que você não profira mais maldição e derrota na tua vida. Mas você se torne um canal de bênçãos. Numa visão de graça e num pronunciar da graça de Deus para a tua vida. Amém, querido? Fale graça e viva a graça. Amém?